Bem-vindos novamente, mais uma aula de resolução de exercício de aerofólio fino. E hoje nós vamos falar do aerofólio NACA 4 dígitos. O aerofólio NACA 4 dígitos, ele é muito conhecido aí na literatura pela definição NACA MPTT, sendo que cada uma dessas letras é um dígito, certo? Esse primeiro dígito M tem um significado na forma do aerofólio, que a gente já vai falar. O P tem outro significado e o TT juntos formam uma dezena, em que essa dezena tem relação com a espessura, sendo o M e o P em relação com a linha de arqueamento. Tá? O aerofólio NACA 4 dígitos é uma família de aerofólios definida na antiga NACA, que depois, mais para frente, foi transformada em NASA, quando se iniciou o programa espacial americano. E a NACA era a instituição dos Estados Unidos que centralizava e fomentava várias pesquisas na área aeronáutica. Então, ela é referência mundial até hoje, assim como a NASA e a Agência Espacial Europeia, e assim vai como outros institutos que são referências na área de espaço e na área de aviação. E no passado, a ANACA ela fez um trabalho exaustivo em definição de aerofólios e testes de aerofólios em túnel de vento e compilar e gerar uma base de dados de curvas de CL, CD e CM para diferentes aerofólios em diferentes valores de Reynolds. E a definição geométrica, que é feita, chamada, por exemplo, como aerofólio NACA, ou até mesmo outras como parsec, ou os perfis aerodinâmicos Epler, ou até mesmo RAI, são nada mais, nada menos do que de diferentes parametrizações, ou seja, diferentes equações matemáticas que vão, ao final, te fornecer uma curva com o extradorso e o intradorso do aerofólio. Sendo que você pode ter, o que nem é o caso do perfil NACA, uma função que define o arqueamento e uma outra função que define a distribuição de espessura. Você pode ter uma curva que define o extradorso de forma independente do intradorso, ou você pode ter uma função que te fornece a curvatura inteira, desde o bordo de fuga, passando até o bordo de ataque, depois retornando ao bordo de fuga como uma única curva contínua no plano. A exemplo disso, as curvas de interpolação tipo Bézier, que utilizam pontos de controle em que você, ao modificar as coordenadas desses pontos de controle, a curva final ela também é modificada e você pode assim gerar um aerofólio, ok? Então aqui a gente vai falar especificamente do perfil NACA e principalmente porque ele tem uma função matemática específica para a linha de arqueamento, que é o que a gente vai se ater hoje. Eu vou deixar de lado nessa aula a espessura. Quem tiver interesse, pesquisa nos livros, tem a Wikipedia tem um material bom sobre o perfil NACA, então eu não vou detalhar especificamente ele, mas eu vou usar ele no exemplo. Então o perfil NACA ele vai definir para a gente, a partir dos parâmetros MP, uma curva de arqueamento. Então aqui eu tenho o plano ZC, X e ZC, e no caso da definição matemática, no aerofólio NACA 4 dígitos, o M é um inteiro. Tá? Apesar de que hoje a gente até pode utilizar valores decimais aí, se quiser, porque a definição permite, mas no passado ele era usado como inteiros. Então você vai observar assim, NACA 2412, NACA 4216, 16 é meio alto, mas os primeiros dois dígitos definem o arqueamento e os últimos dois dígitos definem a espessura. Então o M e o P são inteiros da forma clássica de utilizar. E como que a gente aplica eles na formulação? A gente tem um valor M minúsculo, que ele é o valor do M dividido por 100. E o valor P minúsculo, que é o valor do P dividido por 10. Ou seja, o M é o percentual que a gente vai ter do valor máximo desse arqueamento. E o P é um valor em dezenas de percentual, ou seja, é um décimo da posição na corda em que esse máximo arqueamento ocorre. E como que se dá isso? Então, tendo uma posição P minúsculo aqui na linha de corda, sendo a corda igual a 1, e uma altura M minúsculo, o meu arqueamento definido pelo aerofólio tipo NACA, 4 dígitos, ele é dado por uma parábola
Na primeira parte aqui do aerofólio, ele tem como uma das raízes a origem e o vértice no ponto PM, P minúsculo, M minúsculo, e uma segunda parábola que ela vai desse vértice até a raiz lá no 1. Então, essa junção das duas parábolas com o vértice no mesmo lugar, ou seja, a derivada é contínua nesse M minúsculo, P minúsculo, a gente forma uma linha de arqueamento com uma forma que é suave. Então, como a derivada primeira é contínua, ela é uma função suave. E que para a gente vai representar então a linha de arqueamento que vai gerar a sustentação do aerofólio fino que a gente vai estudar, beleza? Em cima dessa definição, qual que é o resultado, qual que é o valor ou como que é a função que define essa linha de arqueamento, tá? Ela é dada por isso daqui, ó. O nosso ZC é uma função definida por partes, antes e depois do vértice, em que antes do vértice a gente vai ter m minúsculo pzinho ao quadrado, 2pzinho menos, perdão, 2pzinho x menos x ao quadrado, isso entre o 0, x e o pzinho, e m sobre pzinho menos 1 ao quadrado, 2pzinho x menos x ao quadrado mais 1 menos 2pzinho, isso entre o p, x e a corda 1. Simples assim, tá? Nada demais, nenhum segredo em relação a essa forma, tá? Para a gente resolver o aerofólio fino, a gente tem que calcular a derivada dessa função em x e depois trocar a variável para a variável θ, certo? Então aqui não tem nenhum segredo. A gente agora pega essa equação aí e deriva ela. Só para ganhar um pouquinho de espaço na lousa. O que não dá para fazer na sala de aula, a gente pode fazer aqui, né? Então, a derivada do ZC em x vai ser uma derivada também por partes. Eu vou derivar a primeira e depois vou derivar a segunda. E em cada intervalo eu uso um dos valores no problema. Então, essa derivada ela acaba sendo 2m minúsculo sobre pzinho ao quadrado, 2pzinho menos x perdão. Então, essa derivada acaba dando 2mzinho sobre pzinho ao quadrado, que multiplica p menos x. Isso daqui entre o intervalo 0, x e pzinho. E o 2mzinho, pzinho menos 1 ao quadrado, entre o pzinho, perdão, vezes pzinho menos x, entre o pzinho, o x e 1. Tá? Sem segredo nenhum. Esse é o valor da derivada. Agora a gente tem que trocar a variável. Então, lembrando que a gente tem uma troca de variável que ela é dada. Só separar a lousa aqui. Essa troca de variáveis ela é dada por x é igual a 1 menos cosseno de θ sobre 2. E a gente tem, como a nossa função é por partes, a gente tem que definir em um certo valor de θ onde que ocorre o pzinho, né? Então, substituindo o p no lugar do x e um θp, onde ocorre esse vértice, o meu θp ele é 1 menos 2p, perdão, senão não cabe aqui. Esse θp ele é o arco cosseno de 1 menos 2p. Simples assim, tá? E esse valor a gente vai utilizar não só na definição dessa equação na variável θ, mas também depois nos limites de integração. Substituindo essa na equação da derivada a variável, o nosso resultado final fica 2mzinho por pzinho ao quadrado, que multiplica pzinho
menos 1 menos cosseno de θ sobre 2. Isto é no intervalo de 0, θ, θp. E 2mzinho, 1 menos p ao quadrado, que multiplica pzinho menos 1, perdão, que multiplica pzinho menos 1 menos cosseno de θ sobre 2, isso no intervalo no θp e π. Então, esse intervalo, né, o θp, ele ocorre onde o x é igual a p. Então, quando o θ é zero, a gente está no bordo de ataque, quando o θ é π, a gente está no bordo de fuga, nessa definição de x, nessa definição de mudança de variável adotada. Então, aqui nós temos a definição na função por partes da derivada da linha de arqueamento. O próximo passo agora é aplicar as integrais e resolver os coeficientes aerodinâmicos. Então, agora calculando os coeficientes A0, A1 e A2, que são os necessários para quê? Porque só esses três, lembrando, cálculo do CL, cálculo do CM. Então, os dois coeficientes aerodinâmicos são extraídos apenas desses três valores de coeficientes. Tá? Eu vou me ater hoje só no cálculo do CL, porque a gente depois compara com o experimental em um segundo exercício que eu vou gravar. Então vamos primeiro focar no A0. De onde saiu o A0? Ele sai dessa equação alfa menos A0 é igual a 1 sobre π, que multiplica a integral de 0 a π de dzc dx dθ. Quando eu substituo aquela equação por partes nessa integral, a integral ela vai ocorrer até θp usando uma das funções e depois uma segunda integral com limite de integração de θp para até π. Então eu separo a minha função em dois domínios de integração para resolver esse problema. Tá? Então aqui embaixo, continuando aqui embaixo a equação para caber, a gente vai ter a integral de 0 a θp. Da primeira, aqui ó, dessa primeira equação, que inclusive a gente pode até dar uma simplificada nela, se quiser. E depois, no segundo limite de integração, a gente usa essa daqui. Então, aqui, nós vamos ter o 2m eu vou simplificar, porque dentro do parêntese eu vou tirar o que está dividindo o 1 e o cosseno, vou multiplicar o p por 2 e vou tirar e vou simplificar. Então aqui fica 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, dθ, mais o 1 sobre π, o próximo domínio de integração. E aí já é m de 1 menos pzinho ao quadrado, 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, dθ. A solução dessa integral ela é relativamente simples, então vocês conhecem. Eu não vou fazer toda a resolução aqui para ganhar tempo, eu deixo como para vocês fazerem quando forem praticar o exercício. Mas essa integral ela resulta em mzinho, que multiplica 2pzinho menos 1 sobre π, que multiplica θp sobre pzinho ao quadrado, mais π menos θp sobre 1 menos pzinho ao quadrado, mais
m sobre π, que multiplica, perdão, só simplificar aqui, seno de θp, que multiplica 1 menos pzinho ao quadrado menos 1 sobre 1 menos pzinho ao quadrado. Então, o coeficiente a zero pode ser obtido a partir desse resultado. Obviamente que vai ficar alfa menos essa conta aí. Mas já a gente tem uma solução analítica para o coeficiente a zero. Também a gente vai ter uma solução analítica para o coeficiente a 1 para o aerofólio NACA, que nós depois podemos calcular com os dados experimentais. Então, até esse momento, eu acredito que esteja tranquilo para vocês. Se a gente observar, né, eu só mudei um pouquinho a ordem das coisas, porque esse termo aqui, ele sai dessa integral, assim como esse termo aqui sai dessa integral, enquanto que esse termo e esse termo saem dessas integrais, tá? Eu só resolvo a integral, porque a gente tem uma integral de uma constante em θ, e depois é a integral do cosseno dá seno, e a integral, e depois eu separei embaixo, aqui, onde a gente tem a integral das constantes e a integral do cosseno, tá? Mas o resultado final é esse, tá? Então a gente depois vai usar isso daí para calcular um valor de CL, um valor depois também para CM no outro exercício. Bom, vamos agora para o cálculo. Vamos agora para o cálculo do A1. Então, o coeficiente que vai ser dado pela seguinte equação. A1 é 2 sobre π, a integral de 0 a π do dzc dx cosseno de θ dθ. Que multiplicando, substituindo a função zc em função de x, resulta em 2 sobre π, que multiplica a integral de 0 a θp de m sobre pzinho ao quadrado, 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, cosseno de θ de fora aqui do parêntese, mais 2 sobre π, integral de θp até π, de m, que multiplica pzinho menos 1 ao quadrado, 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ dθ. Bom, já vou fornecer para vocês o seguinte resultado, tá? A integral indefinida aqui no caso, de 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, multiplica cosseno de θ dθ, essa integral tem como resultado essa integral tem como resultado 2 que multiplica 2pzinho menos 1 seno de θp, perdão, a integral entre 0 e θp. Ela vai ter esse resultado.
Gravando. Então, o resultado dessas integrais em cada um dos seus intervalos é dado pelas expressões. Então, a integral, o resultado da primeira integral, ela é dada por 2 vezes 2π menos 1, que multiplica seno de θp mais θp mais seno de θp cosseno de θp, dividido, tudo isso aqui dividido por 2. Enquanto que o resultado da segunda integral entre θp e π resulta em π menos θp, subtrai menos 2π menos 1, seno de θp menos seno de θp cosseno de θp, tudo isso divide por 2. Substituindo na equação, então o resultado das integrais na equação do A1, resulta para a gente que A1 é dado por 2 sobre π, que multiplica o mzinho sobre p ao quadrado. Perdão, só para deixar claro, o mzinho sobre p não está no resultado em vermelho, tá? Eu só peguei o integrando da parte que tem cosseno de θ e cosseno de θ ao quadrado, tá? Só para deixar claro, porque vocês já devem ter estranhado aí na resolução. Então, aqui embaixo, já considerando essa constante, fica 2π menos 1, seno de θp, mais θp, mais seno de θp cosseno de θp, tudo isso aqui dividido por 2, que soma m sobre 1 menos π ao quadrado, π menos θp, subtrai 2π menos 1, seno de θp, subtrai seno θp, cosseno de θp. Tudo isso aqui dividido por 2, fechando a chave, certo? Então, esse é o resultado. Lembrando que no caso do valor do CL, ele é dado por 2π a 0 mais A1 sobre 2. Então, dessa forma, tendo interesse de calcular o valor do CL, a gente substitui o A0 e substitui o A1. Lembrando que o A0 ele vai ser o alfa menos esse resultado que está aqui, certo? E aí a gente fica com o alfa nessa expressão. Essa foi a aula de hoje. Na próxima gravação eu faço a gente faz um exercício de retirar esses valores de dados experimentais e comparamos o resultado com essa expressão aqui para ver o quão preciso é, o quão satisfatório é utilizar aerofólio fino como uma forma de prever o comportamento de sustentação de uma asa. Tudo de bom, bons estudos e nos vemos na próxima.